Chegou a hora do vamos ver. O índice Bovespa já caiu mais de 10 mil pontos. Tem muito investidor mandando mensagem para mim falando: Filipão, como é que vai ser a bolsa daqui para frente? Será que ela vai dar um vinagre aí e vai continuar caindo? Ou vai voltar a subir com um repique forte da economia americana? Então é isso que vamos falar nesse vídeo, meu amigo. Vamos falar sobre os fundamentos da economia global e brasileira. Será que tem uma recuperação vindo por aí? Vamos falar também do gráfico do índice Bovespa, tanto negociado em Nova York quanto o brasileiro, bem completo. Os juros também, qual é a direção mais provável para investimento de renda fixa e também qual estratégia de opções dá para montar já mirando aí o final de 2024, quais são os cenários macroeconômicos que a gente está de olho para se posicionar bem. Então tudo sobre o Ibovespa e qual é a perspectiva da bolsa daqui para frente, beleza? Vamos embora até o final do vídeo. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. Olha só, eu sei, é imposto atrás de imposto, é o risco fiscal aí nas contas. O cenário doméstico brasileiro não está nada fácil, eu sei muito bem. Mas o que muita gente precisa entender é que a alta da Bolsa Brasileira não necessariamente depende do cenário doméstico somente. É possível a Bolsa Brasileira subir mesmo com tudo isso aí que está acontecendo no cenário dentro do Brasil. Então, caso você esteja muito pessimista, olha, vamos ter bom senso nesse momento, porque no momento que as commodities sobem, meu amigo, ninguém segura a bolsa. Então, foi só uma observação para a gente começar aqui o nosso vídeo. Então, eu dividi esse vídeo aqui em 3 partes, beleza? Primeiro vamos falar da economia brasileira, como é que está o sentimento dentro do Brasil, o que está acontecendo, se tem uma perspectiva de melhora. Depois vamos falar da economia global, quais são as perspectivas daqui para frente, o que o Fed está fazendo, a China, tudo isso aí pode dar realmente uma noção de horizonte para a gente, investidor brasileiro. E por fim, vou dar minha opinião sobre o índice Bovespa, o que pode acontecer com o Ibovespa daqui para frente, tendo em consideração que o índice Bovespa ele anda bastante lateral, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, o que será que pode acontecer? Será que vai romper? Então vou entrar em detalhes do gráfico e tudo mais, para a gente, quem sabe, tecer uma estratégia de opções aí vencedora até o final de 2024. E verdade seja dita, o Daniel Goldberg uma vez disse uma analogia que eu acho perfeita para o Brasil. O Brasil é uma fazenda, beleza? Tem boi, tem milho, tem soja, e essa fazenda ela tem um poço de petróleo ali no mar, entendeu? Ali na região ali litoral, e para dentro, né, para o interior tem ali minério de ferro, tem extração, né, de preciosas e tudo mais. Então o Brasil é basicamente um grande celeiro de commodities, entendeu? Então não necessariamente um movimento ou outro político, por mais que seja danoso aos empreendedores, pequeno e médio empreendedores, aumentar imposto, carga tributária, insegurança jurídica, nós todos sabemos o que está acontecendo no Brasil, porém, mesmo com tudo isso daí contra a gente, se o mercado commodity sobe, a gente é esse celeiro de commodity, a gente acaba indo na onda, né? Então vamos por partes aqui. A primeira coisa, eu queria dizer para você que eu não sou analista de investimento, não estou traçando cenário macro de research, não. Estou dando a minha opinião como investidor, o que eu vou estar fazendo com meus investimentos. Então leve para o lado educacional para que você veja esse cenário que eu estou dando a minha opinião e você veja se faz sentido para você ou não. Então faça a sua diligência dos seus investimentos, beleza? Primeira coisa, mercado brasileiro. Primeiro ponto é esse. É o que eu disse, cara. Muita gente, a guruzada toda tava falando que os juros ia voltar para 6,5%, ia ser um céu azul maravilhoso até 2030. Meu querido, eu nunca acreditei nisso, tá bom? O juros, se você não sabe, taxa Selic chegou a em torno de 14%, beleza? E recaiu agora até os 10%. E muita gente falou, não, vai para 8, vai para 6, vai para 2. Cara, um pouco sem noção isso, porque tem muita coisa acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, com os juros lá fixado lá em 5%, não caindo ainda. Então é muito antecipado achar que os juros vai cair no Brasil no horizonte tão curto assim. Então a Faria Lima inteira estava dando um blefe. Então eu informei isso aí meus alunos, daqui a pouquinho vou falar sobre esses investimentos de pós-fixados também. E a verdade é que o investimento no Brasil, ele fica lá entre bolsa e tesouro direto, a grosso modo. Então quando você está pagando mais no tesouro direto, você dá um decaimento na bolsa e vice-versa. Quando os juros caem, você tem uma apreciação na bolsa. Então você tem que ficar bem ligado nisso, tá bom? Para você não vacilar e entender a macroeconomia que pode afetar diretamente seus investimentos. Mas o que está acontecendo agora em abril de 2024? Bom, o Campos Neto, ele disse, ó, os juros podem ficar altos por mais tempo.
né? Ele está olhando basicamente o Banco Central Europeu e o Fed, que estão mantendo os juros, né? Com perspectiva, quem sabe, de aumentar se a inflação subir novamente. Então, tá todo mundo com cautela e o Campos Neto está sendo bem razoável e está segurando a onda e não está baixando os juros como deveria. Tem muita gente, mas o juro real tá enorme. Cara, se ele baixa o juro, meu amigo, o dólar vai lá para Conchichina. Se é, né, já não tá indo aí superando R$5. Então isso não é novidade nenhuma para quem acompanha o mercado. O Copom é uma consequência do QDI futura já está precificando. Então, se você entende, acompanha, está num grupo que entende disso também, isso pode te ajudar a dar uma orientação do que fazer, porque o Copom tá ali para dizer o que tem que ser dito. Eles são, no final das contas, funcionários do governo, beleza? Agora você, por um outro lado, tem que tomar decisões que às vezes a decisão mais certa é, o juros no Brasil vai cair numa situação dessa, com risco fiscal. Então, assim, tem que ter muita atenção no que a gente faz. E o que tá dando é isso aí, ó. Já estão apostando, né, menor corte agora em maio, beleza? Então o mercado vê pouco espaço para o Banco Central fazer novos cortes na Selic em 2024. Então, isso aí já era previsto, estava constando ali na DI futura. Tá tudo conforme o esperado, ainda mais com o fiscal aí descontrolado. Outra questão é essa também, ó. A política fiscal brasileira, ela não está fazendo o dever de casa, tá bom? Igual você tem a sua casa aí, né? Você tem seus gastos, você tem a sua receita, seus investimentos. Quando você gasta demais, o que acontece? Você vai ter que, sei lá, contrair uma dívida. Se você gastou demais e aquilo você não tem como pagar, você vai ter que contrair um cheque especial, um empréstimo, ou até vender opções para conseguir um caixa e depois encerrar a obrigação. Então você vai ter que dar um jeito de se virar. Então isso vai dar o quê? Um negativo para você, né? Você vai ter que pagar aquela dívida. Isso está acontecendo com o governo brasileiro. Está gastando como se não houvesse amanhã. É direito para todo mundo, aumento de não sei o quê. Uma hora a conta chega, e a conta ela já está chegando nesse sentido aí. Eu vi esse meme aí do Haddad, né, que está ali enterrando o arcabouço fiscal. Ele já deu pronunciamento, o governo irá propor meta de déficit zero somente em 2025. Ou seja, o Haddad que estava falando que a conta ia fechar agora em 2024, ele já não está confiante assim, já sabe que vai dar 1,5% de déficit, 2% de déficit. Então assim, a conta não vai fechar. Então ele já está deixando bem claro para o mercado. Foi inclusive isso fez o dólar subir muito mais no Brasil do que nos outros pares, é um fator que daqui a pouquinho vamos falar. Então esse arcabouço fiscal, ele já mostrou que isso aí não tem tanta solidez, o mercado já tinha uma desconfiança de que essa conta poderia não fechar. E o segundo ponto para a gente ver a direção da bolsa, do índice Bovespa, é olhar justamente a economia global. É ela que está sinalizando os riscos geopolíticos, o que vai acontecer na eleição dos Estados Unidos, as ações americanas, os Treasuries, tudo isso aí. Os investidores, né, grandes sempre estão de olho no que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, entendeu? Então, o Powell, ele deu um discurso lá no Canadá dessa última vez, dizendo que, cara, olha, a gente estava na perspectiva de abaixar os juros a partir de março, isso não vai ser possível. Aí depois a gente ia baixar os juros em junho, isso eu já vou antecipar que não está sendo possível. E talvez nem até o final do ano, ou seja, a perspectiva de queda de juros nos Estados Unidos está indo para o vinagre esse ano. Então, para quem achava que o juro americano agora está em 5%, tá bom? 5%. O Brasil está em torno de 10%, está quase o dobro. Então o americano está a 5%, parado, beleza? Então quanto mais os juros caem, mais as empresas, principalmente tecnologia, startups, que precisam de dinheiro barato para estar fechando as contas, Tesla, Bitcoin, costumam subir muito. Tá? Quando cai os juros. Só que ele falou, cara, não vai cair esse ano. Então isso fez o mercado ser muito mais seletivo. Então, cara, se você está querendo botar o seu dinheiro em startup, empresa aí com dívida, muita atenção esse ano, porque o mercado vai estar muito seletivo só nas empresas boas. Fica ligado nisso. Daqui a pouquinho vamos mostrar para você os Treasuries americanos diretamente aqui no TradingView. Vamos olhar o gráfico. Existe o gráfico que está pagando como se fosse a renda fixa americana, tá bom? Quanto que isso aí está rendendo lá fora. Quanto mais isso sobe, né, que são os Treasuries americanos, principalmente os de 10 anos, com uma boa referência, que eu vou te mostrar, mais isso aí suga dinheiro do Brasil. Por isso que a gente viu o dólar, cara, o dólar não para de subir, porque os Treasuries voltaram a subir. Então, o dinheiro ele está sendo sugado do Brasil,
México, Índia, China sendo sugado e voltando para os Estados Unidos. Isso tem feito justamente as moedas elas caírem muito a nível global. Como você está vendo aí, ó, o real teve a maior desvalorização do G20 agora em abril, cara. Olha só, o real brasileiro ele desvalorizou 4,5%. Eu acho que até um pouquinho mais, que não pegou os últimos dias agora de alta no dólar, tá bom? Teve o won coreano, o peso mexicano, a moeda russa, a lira turca, estamos aqui na Turquia, apesar daqui estava com inflação, parece que agora a inflação está dando uma amenizada, né? Peso argentino, até menos do que o peso argentino, porra, estão perdendo até da Argentina. Então o real foi a moeda que mais se desvalorizou. Então não é porque o dólar subiu por causa de lá fora, mas subiu muito mais do que no vizinho, porra. Esse é o parâmetro que a gente tem que ter. Então estão saindo mais do Brasil agora, nesse momento, talvez por conta das inseguranças jurídicas e tudo mais, STF, do que outros países emergentes. Então esse é um ponto de atenção que você tem que ter. Outra questão é que as eleições americanas vão acontecer em novembro, então vai ter bastante volatilidade, vai ser progressistas contra o pessoal aí republicano, como se fosse o Lula e o Bolsonaro lá, vai rolar Biden e Trump, então vai ser uma situação de extremos. A Bolsa Americana provavelmente não vai ficar naquele bunda lelê só subindo, provavelmente vai ter correção, vai ter muita volatilidade, que já é esperado para isso. Dá para ganhar dinheiro nesse cenário, justamente em que você antecipa a volatilidade, faz um trade de volatilidade, que é o que eu ensino para os meus mentorados individuais. Então, você consegue estar fazendo trades muito bem orientados nesse sentido. Isso aí que você está vendo na minha tela é o Treasury americano de 10 anos, é o quanto que o Tesouro Direto americano está pagando, tá? Está pagando agora 4,64% por ano, tá? É o Treasury de 10 anos, mas cada ano ele paga isso, né, composto. Então, essa taxa ela vai estando variando ao longo do tempo, ela já está subindo aqui, ó, há bastante tempo, ó, desde o início do ano. Então, 2024 inteira ela voltou a subir, ela teve uma queda muito forte por conta da inflação, estava tranquila, etc e tal, e agora ela já está numa alta frenética. Então, a tendência dela, se você botar no gráfico semanal, ela tem subido desde a pandemia. Então, são 4 anos de alta. A tendência é de alta, meu amigo. Então, ir contra esse movimento é um pouco complexo, entendeu? Então, você tem que olhar o Treasury dessa maneira. Se isso aqui sobe, você vai ver o dólar subindo, porque estão pagando mais nos Estados Unidos, que é basicamente risk-free. Então, meu amigo, é difícil competir contra isso daqui. Vai fugir da Bolsa Brasileira, vai fugir de um monte de lugar, que isso aqui é o safe haven da grana do mundo, é o Treasury americano, principalmente o de 10 anos e também o de 30 anos. E dentro de juros, a gente vai analisar também agora DI futura, tá bom? Eu tenho aqui a lista de DI futura brasileira, eu gosto de estar analisando a 2026 para ter uma referência um pouco mais curta, tá bom? Houve uma alta muito forte aqui da DI futura, ou seja, é como se fosse o Treasury brasileiro, entendeu? Negociado todo ano. Você tem de ano em ano aí, a gente tem o 2026, tem o 2027, a gente consegue estar vendo aqui no cantinho, 2035. Então ele indica pra gente os juros ao longo do tempo, né? Os juros futuro, DI futura, tá bom? Então, o mercado estava esperando em torno de 10% ali, que ia estar 2026 a taxa Selic, vamos colocar assim, e já estão estimando, ó, como é que já mudou o negócio? Foi para quase 11%. 1% de diferença, cara, é muita coisa, né? É uma volatilidade muito extrema. Então, essa porrada muito forte que aconteceu aqui na DI futura já sinaliza um estresse fiscal, já indica também uma fraqueza da moeda brasileira, principalmente contra os pares mais fortes por aí, contra o dólar. Isso aqui foi largamente avisado na minha comunidade, justamente que estava no momento ali que era bom pós-fixar os investimentos. Então, eu ainda vejo esse lado pós-fixado, por conta de riscos fiscais também no Brasil, mais interessante. Lembrando novamente que isso aqui, ó, é a minha opinião, não é recomendação de compra e de venda, é a minha visão como trader e também como investidor, beleza? Então, essa DI futura está explodida e agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo, que é justamente o índice Bovespa. Bom, para falar de índice Bovespa, eu gosto de analisar primeiro o EWZ, que é negociado em dólar, negociado lá em Nova York, beleza? Então, a gente consegue estar verificando aqui, ó, o EWZ no gráfico semanal, para olhar bem de longe, ok? Eu avisei, né, aqui, inclusive aqui no YouTube também, dentro da nossa comunidade, nesse toque aqui que o EWZ estava dando, que era difícil superar, né, o EWZ 35 dólares,40, e que era uma região que
de força vendedora, tá bom? Bota pra fora, é o que eu falo para meus alunos, bota pra fora, né? Igual quando a gente vai desabafar, bota pra fora, meu filho, bota pra fora. Ou seja, bota o gráfico de longe. Olha só, desde 2008, desde a crise do subprime, depois daquela queda monstruosa, que foi essa queda aqui, em que o EWZ, Bolsa Brasileira, índice Bovespa, negociado em dólar, veja como está em dólar aqui, ele está nessa perspectiva de queda desde 2008, cara. E ele tinha tocado mais uma vez ali, né, no final agora de 2023, e eu, né, antecipei esse movimento de olha, atenção na Bolsa e atenção no dólar também, porque isso aí vai competir com outros investimentos americanos, pode dar um vinagre para o Brasil. Então, desde então, o EWZ ele já caiu coisa de 15%. Fez o quê? Uma correção. Então, se ele vai querer subir, inclusive ele está até numa tendência de alta ainda, né, pequena e singela, mas ainda está. Então, ele está completando uma correção. E é aí que tudo vai fazendo sentido. Então, essa é a parte superior. Tocou aqui e caiu. A parte inferior também, olha só como é que é mais antiga ainda. Ó. Desde 2002, desde o Lula 1, né, em 2002, em que o EWZ, né, tocando aqui o ponto aqui também ó, do Covid, aqui 2020, então são zonas super relevantes, beleza? Então a gente continua aqui, tocou mais uma vez aqui, justamente em março de 23, beleza? Mais uma vez essa reta aqui inferior, a linha de tendência de alta, tá bom? Então isso aí mostra que o EWZ está numa tendência de alta, está acima da linha de tendência de alta, beleza? Agora se a gente se aproximar, atenção nesse momento aqui agora do índice Bovespa negociado em dólar, olha aí como é que no semanal ele fechou com um martelo muito forte, né? Para quem sabe, entende de swing trade, entende de mercado, sabe que esse movimento difícil de deixar passar, né? Então, esse movimento ele pode ter sido um movimento em que vai estar precificando uma reversão, uma alta pequena, lembrando que não é recomendação, é simplesmente o que eu estou olhando para a Bolsa Brasileira negociada em dólar, tá bom? Então estou vendo um repique aqui da Bolsa Brasileira, muito provavelmente puxado por commodity, minério de ferro que está amassado, pode voltar a subir, petróleo, risco geopolítico que pode estar acontecendo, voltando, quem sabe, aos 34 dólares, tá? Então o voo de galinha é algo que eu vejo mais provável para o EWZ, Bolsa Brasileira, negociado em dólar. E o BOVA11, Filipão, para eu saber o que eu faço aqui dentro do Brasil, né? Sou brasileiro, você está fora do Brasil, mas eu estou aqui dentro do Brasil. Também invisto na Bolsa Brasileira, tá? Olha só, então o BOVA11 fez um movimento muito parecido com o EWZ, né? Justamente um martelo aqui também, no semanal, estou olhando bem de longe. Já no BOVA11, ele parece que está com um movimento mais de alta. Se você não sabe, o BOVA11 é um ETF do Ibovespa para negociar opções e tudo mais, tá bom? Então, eu vejo ele numa bandeira, tá bom? Numa bandeira de alta e quem sabe voltando aí para uma alta mais forte, tá bom? Levado provavelmente por commodity, por Petrobras, quem sabe no momento de pessimismo é a hora de ser otimista, no momento de otimismo eu já penso ao contrário, e é assim que a gente pega o timing bom do mercado. Então, dito isso, qual vai ser, Felipão? BOVA11, dólar, o que você vai estar pensando aí daqui para frente para 2024? Vamos então fazer a nossa conclusão aqui. Bom, renda fixa pós-fixada, isso aí eu já tenho observado desde o momento que a DI Futura estava meio lenga-lenga, que ela não ia ter força de cair, então eu acho que renda fixa pós-fixada, ainda mais com aumento de gasto, um monte de coisa acontecendo no Brasil, aumento de imposto, faz mais sentido pós-fixar. Minha opinião, tá bom? Não é recomendação. Então, acho que ela se consagra mais daqui para frente nesse sentido. Pré-fixado, se a taxa sobe, você vai sofrendo marcação a mercado, vai tomando na tarraqueta. Índice Bovespa, né, que é o tema justamente desse vídeo, o Ibovespa. Eu vejo ele lateral, beleza? Meio lenga-lenga com alguns pequenos voos de galinha. Eu não consigo imaginar a Bolsa Brasileira indo para 200 mil pontos, igual falavam aí no início do ano. Então, eu vejo uma alta moderada, um voo de galinha, um pouco mais do mesmo, beleza? Sobe ali, lateraliza, aí risco não sei o que, cai. Eu não vejo uma alta muito frenética, não. Dá para ganhar dinheiro nesse cenário também, ainda mais se você entende de opções. Calma, vamos falar sobre isso aí. Só que pode subir bastante também por um outro lado. Vai que a China se limpa aí, acontece uma queda de juros dos Estados Unidos antes do esperado, isso impulsiona as bolsas globais. Não é, se você tem investimentos, é outro papo. Você vai estar comprando empresas de valor, queda é oportunidade, mas para pegar o timing é importante você saber tudo isso daí, para você pegar o melhor momento ali para estar investindo na Bolsa Brasileira. Eu vejo o dólar forte ainda, tá bom? Entre 5 e 5,50, não vejo ele baixando
além disso, já que está tudo relacionado à perspectiva de juros americano e também questões fiscais no Brasil. Então, a preferência pode ir para México, Argentina, Índia, não mais China, não mais Brasil, né? Então, os investidores macro estão olhando mais para esses países, que se você vê as bolsas deles negociadas em dólar, ainda, ou a RGT, ou mesmo o EWW, lá no México, então, pô, dando de lavada no EWZ, meu amigo. Então, tem coisa aí que o gringo tá preferindo investir. Agora, estratégias de opções que eu acho que fazem sentido daqui para frente. Bom, continuo achando lateralização a melhor pegada, né? Você fazer aqueles trades mais táticos, né? Que é o que eu gosto de fazer na nossa comunidade, que eu gosto de estar mostrando como ganhar dinheiro mesmo com o mercado lateral, tá? Aquele lenga-lenga, aquela ação ruim que bate aqueles trades mais fáceis, né? Agora, quando você tem uma bolsa muito alta, é bom você só ter carteira e não mexer. Agora, nesse cenário de lateralização, incerteza à frente, é terreno de trader, como diria Paulo Guedes, né? Se você tem uma economia mais de solavancos, de volatilidade, terreno de trader. Então, para quem está investindo para longo prazo, aí é outra situação, você vai comprar ativo de valor, empresas de alta lucratividade, que eu também faço com grande parte da minha carteira, tá bom? Caiu, comprou, boas ações, não é comprar porcaria também, mas no terreno das opções eu acho que as vendas de puts semanais vão continuar performando bem. Pode acontecer uma queda muito forte? Pode acontecer um pepino do dia para noite? Sim, mas eu acho mais razoável um lenga-lenga, até porque tem eleições americanas em novembro, né? Então lá vai acontecer, né, um mês antes ali e tal, até quem sabe um pouquinho mais vale. Isso vai acontecer uma volatilidade muito grande, que pode afetar a nossa bolsa e o nosso índice Bovespa. Então veja o índice Bovespa ali, meio lenga-lenga, dando os voos de galinha, permanecendo ainda, não mudou muita coisa, todo mundo já sabe que o fiscal brasileiro já, né, não está surpreendendo aí e está gastando cada vez mais, infelizmente. Então, na venda de put semanal, que é o caso das opções, dá para conseguir 5 até 6 vezes mais do que Selic, investimentos tradicionais, risk-free, né? Então, você consegue fazer a venda de put semanal muito acima de outras estratégias aí, e uma estratégia com uma certa tranquilidade, uma estratégia, se você tiver um notional, você consegue 5, 6 vezes mais do que os investimentos tradicionais. Coloca aqui embaixo, quanto você acha que vai estar o índice Bovespa no final de 2024? Vai estar nos 100 mil pontos? Ou seja, vai cair? Vai ficar onde está? Nos 125 mil pontos? Vai para 150 mil pontos? Ou 200 mil pontos? Coloca aqui embaixo. 125, 150 ou 200. O que tu acha? E para você que quer aprender mais sobre venda de put semanal, para você tornar esse momento de mercado um timing para você gerar dinheiro, coloca seu dedo aqui e já assiste esse vídeo aqui sobre venda de put semanal, beleza? Espero que eu tenha te ajudado a como você entender essas peças econômicas e tornar isso um investimento e ganhar dinheiro no mercado. Já mete o dedo aqui e segue no vídeo da venda de put semanal, beleza? Grande abraço, valeu!